Se você fizesse o mesmo treino do Jake Gyllenhaal, será que você conseguiria atingir o mesmo shape? Fica até o final que eu vou te explicar se você conseguiria ou não. Nesse vídeo eu vou analisar o treino do ator Jake Gyllenhaal e te explicar por que esse treino é horrível e sem lógica. Mas no final do vídeo vou te mostrar uma forma de você atingir um corpo muito melhor que o do Jake Gyllenhaal. A Amazon acabou de lançar o filme Matador de Aluguel e o shape do Jake Gyllenhaal tá simplesmente inacreditável. E deixa eu te perguntar, você acha que ele tá natural nesse filme? Bom, essa resposta eu vou deixar pro quadro do Rodrigo Góes, porque nesse vídeo eu só quero falar do treino horrível que o Jake fez para chegar nesse físico. E para isso vamos analisar o vídeo do treino que ele fez para se preparar para esse papel. E durante o vídeo vamos discutir por que a maioria dos exercícios que ele faz são sem lógica ou desnecessários de acordo com a ciência. Nesse filme, o personagem do Jake Gyllenhaal vai ter que sair na porrada com um cara interpretado por ninguém menos que Conor McGregor, um ex-campeão de 2 divisões do UFC. Nesse filme, o Jake interpreta um ex-lutador de MMA, que mesmo tendo saído do UFC, ainda gosta de sair na mão em competições amadoras para ganhar alguns trocados. Então, o que você acha que deveria ter no treino dele, considerando que além de ter um físico excelente, ele ainda vai ter que lutar? Ele teria que se preparar dividindo seu treino da seguinte forma: um treino de hipertrofia para aumentar a massa muscular, um treino de cardio com altíssima intensidade, só quem lutou sabe que tem poucas coisas mais exaustivas que lutar. Um round de 5 minutinhos parece ter no mínimo meia hora, e o seu condicionamento físico precisa estar excelente para conseguir lutar em alto nível. Em terceiro, um treino de força. Como lutador de MMA, o Jake vai acabar se envolvendo em lutas de chão, e nesse tipo de combate, a força bruta pode ser a diferença entre vencer e perder a luta. E por último, ele teria que fazer treinos de jiu-jitsu, boxe e muay thai. Essas são simplesmente as artes marciais mais usadas no MMA. Então, se o personagem do Jake chegou até o UFC, com certeza ele deveria ter um nível excelente nessas 3 modalidades. De forma resumida, esses seriam os 4 pontos principais para montar a rotina de treino do Jake, certo? A resposta é não. Se você estava concordando com esse treino até agora, com certeza você está esquecendo de uma coisa muito importante sobre Hollywood. As lutas são de mentirinha. Se ele saísse na porrada de verdade com Conor McGregor, a coisa ia ficar muito feia para ele. O Jake não precisa ganhar muita força e nem virar um perito em artes marciais, mas precisa chegar no melhor físico possível, com uma boa quantidade de massa muscular e com um percentual de gordura bem baixo. Como ator, o foco dos treinos dele precisa ser quase totalmente voltado para a parte estética, e para isso, sem dúvida, o foco do treino devia ser somente nos 2 primeiros pontos. Em primeiro lugar, o treino de hipertrofia e depois o cardio. Mas acontece que esse cara aí discorda de mim. Esse é o Jason Walsh, o preparador físico do Jake para o filme Matador de Aluguel. Em vez de montar um treino padrão focado em hipertrofia, o Jason resolveu fazer igual a 90% dos treinadores de Hollywood e fez um programa bem diferente. Agora você vai ver qual foi o treino que ele montou para o Jake e eu te garanto que se você seguir esse treino à risca, você vai ficar exatamente assim. Agora vamos analisar o seu treino. A primeira coisa que ele faz é um treino de mobilidade, que na teoria seria muito bom. Porém, o treino de mobilidade que ele está fazendo só serve para o abdômen. E a flexibilidade do abdômen é pouco necessária para a maioria dos exercícios de musculação. Logo em seguida, ele faz alguns exercícios de uma luta para aquecer o corpo, como socos e movimentos de quadris. Nessa parte, não há nada que mude completamente o seu treino. É apenas uma forma que o treinador achou melhor para aquecer o corpo do Jake, antes de ir para o treino de musculação. E agora, ele começa seu treino com alguns exercícios funcionais, como o trenó e esse outro que ele fica empurrando. Ele com certeza vai ficar mais forte fazendo esses exercícios funcionais. Porém, esses exercícios deixarão o corpo dele mais condicionado e forte, mas não irão aumentar os seus músculos. Como o foco é ter um corpo estético e com uma boa quantidade de massa muscular, então esses exercícios funcionais são totalmente inúteis. Mas se preparem, porque os próximos exercícios são muito piores. Após esses exercícios funcionais, ele faz um exercício de isometria. E como todos já sabem, a ciência já provou há muito tempo que exercícios isométricos não aumentam em quase nada os seus músculos. Então é outro exercício inútil. E você não vai acreditar, mas ele faz como 5º exercício um agachamento na máquina. Mas o agachamento é um exercício ruim? Claro que não. É o melhor exercício para suas pernas. Talvez esse seja o único exercício que realmente é efetivo para ganhar massa muscular e aumentar suas pernas. Mas não se preocupe, porque talvez esse seja o único exercício que realmente funciona
funciona e tem lógica, porque esse próximo aqui que ele vai fazer é bom, porém é totalmente sem lógica, e eu vou te explicar por que esse próximo exercício é sem lógica. Ele faz um exercício para os antebraços com a intenção de deixar os músculos do antebraço mais firmes e fortes, para ajudar nos exercícios de costas, mas isso é horrível, e você deve estar se perguntando, mas ter antebraços fortes não ajuda no exercício de costas? É verdade, os antebraços podem até ajudar, porém o antebraço é um dos músculos que mais trabalha e ajuda no treino de costas, como eu acabei de falar. Porém, com os antebraços cansados, você não vai conseguir treinar suas costas da melhor forma possível. Então seria uma burrice cansar os antebraços primeiro para depois fazer os exercícios para as costas. Mas essa é só minha opinião. Se você discordar, pode comentar aí para nós debatermos sobre esse assunto. E como sétimo exercício, o Jake faz algumas passadas com um saco de pancada nas costas. Bom, já sabemos que passadas têm poucos resultados comparado a outros exercícios para as pernas. Então ele teria muitos mais resultados se fizesse um leg press ou um agachamento na máquina, como o que ele mesmo fez antes. Mas se mesmo assim ele ainda quisesse fazer as passadas, pelo menos era melhor ele usar uma barra e não um saco de pancadas. Mas por que seria melhor usar uma barra? É física. Com a barra, o peso vai estar distribuído pelo seu corpo inteiro e em uma linha reta. Mas com o saco de pancadas, o peso vai ficar pendendo para frente e para trás. E depois de fazer as passadas, ele fica dando esses pulos ao redor do saco de pancadas. Segundo o treinador, esse exercício serve para melhorar o seu sistema cardiovascular, a sua agilidade e aumentar a força do abdômen. E sabe o mais interessante? Esse exercício vai fazer tudo isso mesmo. Por ser um movimento muito rápido, o corpo do Jake vai ter que usar muitos músculos para se movimentar rapidamente. E exercícios que dependem de muitos músculos diferentes são os melhores para melhorar o seu sistema cardiovascular. E o abdômen também vai ganhar muita força porque ele vai ter que manter o corpo do Jake firme durante todo o exercício. Porém, esse exercício só é efetivo para melhorar o sistema cardiovascular do Jake. Ele não vai ganhar nada de massa muscular fazendo esse exercício, mas no final do vídeo eu vou te mostrar como você pode ganhar massa muscular de forma rápida e sem nenhuma frescura. E no oitavo exercício, o Jake faz um supino reto deitado no chão. Segundo o treinador do Jake, o Jason Walsh, ele está deitado no chão para diminuir a amplitude do movimento e conseguir fazer mais algumas repetições. Vou falar primeiro sobre o supino reto e depois vou falar dessa estratégia de fazer o supino reto deitado no chão. E eu sei que você já está pensando que eu vou falar que o supino reto é um exercício ruim, mas pelo contrário, o supino reto é um bom exercício para o peitoral. Porém, o supino reto tem dois pontos muito negativos. O primeiro é que quando você faz o supino, as suas articulações do ombro ficam em uma posição que não é natural e que depois de algum tempo podem até te causar uma lesão nos ombros. E o segundo ponto é que o supino reto não alonga muito o seu peito. E no momento que seu músculo alonga, é quando você gera mais hipertrofia para o músculo. Seria muito melhor fazer um exercício de supino reto com halteres. Eu já vou adiantando que a estratégia de deitar no chão é ruim. Mas por que é ruim? Se a amplitude de movimento diminuir, você vai conseguir fazer mais algumas repetições? Sim, você vai conseguir mais algumas repetições. Porém, a ciência já provou que a maior parte da hipertrofia é causada no momento da fase excêntrica do movimento. E para você que não sabe o que é fase excêntrica, é quando o seu músculo alonga. Nesse momento é a fase excêntrica. E é na fase excêntrica que ocorre a maior parte da hipertrofia. Eu não sei porque esse treinador tá cheio de frescura. Se ele fizesse um treino com foco na hipertrofia, o Jake ia ter muito mais resultado e de forma muito mais rápida. Eu acho que o Jason precisa de algumas aulas com o Pacho. Vamos seguir para o próximo exercício. Agora, o Jake está fazendo flexões com correntes em cima do seu corpo. Mas como eu já falei muito mal do exercício anterior, deixa eu dar uma trégua e dizer que essas flexões com correntes são realmente boas. As correntes farão mais peso contra o corpo do Jake e por isso o exercício vai ficar mais pesado e vai precisar que o peitoral e outros músculos auxiliares façam mais força. O único ponto negativo é novamente a física, que aparentemente o Jason Walsh não conhece. Deixa eu te explicar. Quanto mais as correntes encostam no chão, mais leve vai ficar, porque o peso das correntes está sendo jogado para o chão. Mas fazer o que, né? Ninguém é perfeito. E novamente outro exercício mirabolante. Pelo que eu entendi, o objetivo desse exercício é treinar as dorsais enquanto simula um soco do MMA. Como eu já disse antes, o Jake não precisa saber lutar. Ele precisa aumentar a massa muscular e a definição do corpo. E se a intenção era realmente treinar as costas, então seria muito mais efetivo ele fazer um serrote ou uma puxada que iria desenvolver as dorsais. E se o foco fosse desenvolver o meio das costas, ele podia fazer rimadas. E agora, o Jake está novamente fazendo um exercício para a luta. Se você não sabe, exercícios para a luta são movimentos padrões de um esporte. Podem ser feitos em máquinas para criar a famosa memória muscular. Mas como eu já disse antes, o foco deveria ser aumentar a massa muscular do Jake e melhorar o seu sistema cardiovascular. Se fosse um lutador de UFC ou MMA, seria muito efetivo fazer esse treino.
treino, mas estamos falando de um ator que só vai fazer lutas de mentira. Na minha opinião, esse exercício é totalmente inútil para ganhar massa muscular e ele não deveria estar fazendo esse exercício. E por último, o Jake faz um simulador de escalada. E finalmente nós achamos um exercício que tem lógica estar no treino do Jake. Um simulador de escalada exige muito do seu sistema cardiovascular, porque assim como o outro exercício que eu já citei anteriormente, você precisa usar diversos músculos e se mover rapidamente para fazer esse exercício. E como você precisa se movimentar muito, o seu gasto calórico aumenta e consequentemente diminui o percentual de gordura no seu corpo. E também outro ponto positivo da escalada é que esse cardio está no final do treino de musculação. E agora você deve estar se perguntando, então não posso fazer cardio antes do treino? Se o seu foco for ganhar massa muscular, você só deve fazer o cardio após o treino. Finalmente nós achamos um exercício bom e que tem lógica estar no treino do Jake. Agora vamos para a pergunta do começo do vídeo. Se você fizesse um treino idêntico ao do Jake, você conseguiria chegar no mesmo shape? Sim, você conseguiria. Se você comesse todos os macronutrientes necessários e dormisse pelo menos 8 horas por noite, você iria conseguir atingir um corpo parecido, mas você iria demorar muito e teria que comer muito mais do que o necessário. E se você tivesse que comer mais, você também iria gastar mais no mercado. Esse treino é todo bagunçado e com muitos exercícios inúteis para construir músculos. Resumindo, não vale a pena fazer esse treino se o seu foco for ganhar massa muscular. Mas eu estou aqui para te ajudar. E por isso eu deixei na descrição o link para você baixar uma planilha com um treino definido para cada dia da semana. Nessa planilha você vai ter o nome dos exercícios, número de séries, número de repetições e em qual dia você deve fazer cada exercício. Agora você com certeza pensou, essa planilha é muito boa, com certeza eu vou ter que pagar. E pode ficar tranquilo, essa planilha é totalmente de graça, é só você baixar. Diferente do treino do Jake, esse treino é totalmente focado na hipertrofia. E depois de tudo isso, eu acho que merece a sua inscrição, né? É um simples clique que você não faz ideia de como ajuda o nosso canal. E deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de ter braços grandes e fortes? Nesse vídeo aqui do lado, eu te mostro os melhores exercícios que você pode fazer para ter braços grandes treinando em casa. E agora me responde, você concorda com o que eu disse durante o vídeo ou discorda de algum ponto do que eu falei? Fala aí nos comentários e vamos conversar sobre isso. Te vejo no vídeo do lado.